Capítulo 4. Um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão, que estava no interior da casa. Cozi-me muito a parede e viu-o passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto, com um arco de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimo. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali, vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali, vivendo, com pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapê do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali a 2 semanas. Aceitou casa e comida sem outro estipêndio, salvo o que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também, e teve o seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomara este título para ajudar a propaganda da nova escola e não o fez sem estudar muito e muito, mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes? Creio que sim. O mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles, sim, eles, abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue, os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade. E, para servir a verdade, menti. Mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido como pedia então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele, como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao 7º dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora.
teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência ao menos. Não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo, era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe supõe as almas subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito, ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso, cercido, abotoado, de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus, era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos.